Fala pessoal, o Brasil enfrenta hoje a quarta onda de Covid. Eu achei que era uma boa hora para comentar sobre a quarta e a quinta dose da vacina contra a Covid. No caso aqui estamos falando então de um segundo boost, porque a terceira dose seria o primeiro boost e a quarta dose seria então o segundo boost. Vocês sabem que na primeira dose da vacinação contra a Covid, tínhamos aqui um pouco produção de anticorpos neutralizante, né? Uma resposta neutralizante. Mas depois da segunda dose, a produção foi boa, mas foi boa para a Covid ancestral, a variante Delta, e não tão boa com a variante Omicron, que aqui. Então, o que que a gente fez? A gente tomou a terceira dose para justamente aumentar esses anticorpos durante as fases da onda, né, da pandemia. E agora a gente tem como hipótese tomar uma quarta dose porque a variante Omicron já mudou um pouco e os títulos desses anticorpos no nosso sangue caiu. Será que a quarta dose vai dar o boost, vai aumentar de novo esses títulos de anticorpos no sangue e aí proteger contra todas essas variantes da Omicron e também do Covid? Embora tenha muita gente na internet falando com muita certeza a respeito da quarta e quinta dose, esse assunto é um pouco complexo. E aqui eu vou tentar fazer uma discussão com você, com alguns dados que a gente já tem e algumas limitações. O primeiro gráfico que eu quero mostrar é esse aqui. Então você tem a vacinação da terceira dose e você vê que a Omicron aqui marcado. Os títulos de anticorpos para neutralizar a variante da Omicron sempre foram mais baixos que os outros. Após a quarta dose, após uma semana ou 2 semanas, esses títulos de anticorpos aumentam, né, comparado ao anterior, tanto na da Pfizer quanto da Moderna. Em termos de eficiência, esse mesmo estudo relatou que a da Pfizer teria uma eficiência de 30%, enquanto da Moderna teria uma eficiência de 11%. Alguns dados que seja interessante olhar é para os resultados de PCR confirmados por infecção do Covid. E vocês podem ver que depois da quarta dose em relação ao grupo controle, essa diferença não é tão gritante assim. Mas quando a gente vai olhar para os sintomas, essa diferença já começa a ser um pouco maior. Além disso, quando olhamos no caso de hospitalização por Covid, essa diferença parece ser muito mais gritante. Assim como também no caso de doença severa, essa diferença começa a ser mais expressiva. Contudo, existem alguns poréns nesses estudos. E um deles é que o estudo teve uma vida muito curta. Então a gente tem coisa de 7 dias a 30 dias. O que acontece depois de 30 dias? Será que essa imunidade vai continuar alta? Outra coisa é que devido à natureza desse estudo, ele é um estudo observacional, então a evidência dele não é tão forte como se fosse um estudo randomizado. Pode existir muita confusão na interpretação desses dados, além de que eles tinham que esperar os pacientes serem infectados, e esses números absolutos, eles não são tão grandes assim. Porque, veja, se você tem 2 pacientes que foram infectados, comparado a um outro grupo que foi 4 pacientes, eu posso falar que é o dobro, mas esses números absolutos não são tão expressivos. E isso pode também ocasionar uma confusão na interpretação desses dados. Mas Pedro, o que pode dar errado se eu tomar essa quarta dose? Veja, os efeitos adversos pareceram muito similares aos das doses anteriores. Talvez o efeito local do braço e algumas outras coisas como febre, essas coisas podem acontecer, mas são muito fáceis de remediar ou de suportar. Uma das preocupações que os cientistas tinham com a terceira dose era a síndrome de Guillain-Barré, que nós não temos os dados ainda da terceira dose, contudo, já foram feitos estudos com primeira e segunda dose. Eu fui pegar essa síndrome para vocês, mas está acontecendo principalmente com a vacina da Johnson & Johnson, a Janssen, em uma proporção de 32 para cada 100 mil pessoas, né? E para vacinas de RNA está correndo de 1,3 para cada 100 mil. Não é tão gritante e não é muito preocupante, né? Além de tudo, já fiz um vídeo sobre a VITT, que seria a vacina induzida, a indução de trombose a partir da vacina. Em um outro vídeo, você pode dar uma olhada, que também tem uma incidência muito, muito baixa. Então, é uma coisa de risco-benefício.
talvez os benefícios dessa quarta dose não sejam tão altos. Por exemplo, da Moderna está se estimando aí de 11%. A gente nem sabe se vai ser continuada após 3 meses, 6 meses. Mas os riscos são extremamente pequenos. Embora, caso você seja sorteado, a consequência é assimétrica. Mas então, Pedro, vou tomar vacina ou não vou tomar vacina? Veja, essa é uma decisão sua. Só considere então que os pacientes e as pessoas, elas têm cenários diferentes. Pacientes com transplante e um câncer, mesmo que o benefício seja pequeno e seja de pouca duração, já pode ser muito bom, muito benefício para esse paciente que está, por exemplo, um transplante de rim, alguma coisa do gênero, de pegar uma imunidade, de fazer um boost. Principalmente porque esses pacientes não respondem tanto à vacina com a segunda e a terceira dose. Então a quarta e a quinta dose é extremamente indicada. Se você está vendo que está se espalhando o Covid por todo lugar ao seu redor, as pessoas estão indo para o hospital, etc e tal, de novo, mesmo que o benefício seja pequeno, e não sabemos quanto tempo vai durar, também não sabemos com as novas variantes da Omicron qual vai ser essa eficiência, os riscos são muito baixos. Então é isso, galera. Se gostou do vídeo, dá o like, compartilha com o pessoal que você conhece, porque esse vídeo deu muito trabalho, ficou um pouco longo, mas é porque eu queria fazer essa discussão, é um pouco complexo também. Quero fazer mais vídeos explicando um pouco da complexidade a respeito da imunologia envolvida nesse processo de vacinação, de produção de anticorpos, etc e tal. A gente vai se falando. Um grande abraço, até mais.